sabia que entre as consequências da pandemia está a redução ou, em alguns casos, o retrocesso no avanço das estratégias para a equidade de gênero no mundo? Pois esse é um dos resultados divulgados pelo Fórum Econômico Mundial em um dos seus relatórios sobre equidade de gênero, que infelizmente esse ano não traz essa notícia muito boa. Mas se você quer saber mais sobre o que esse relatório fala, vem com a gente. Olá pessoal, então eu espero que vocês estejam bem aí onde vocês estão. E hoje, conforme prometido na introdução, a gente vai contar um pouquinho mais, algumas informações a mais, alguns resultados sobre essa proposta de investigação que iniciou em 2006, né? O primeiro relatório foi publicado em 2006, então essa edição de 2021 considerou informações públicas de 156 países e, bom, o primeiro resultado com certeza tem muita relação com a pandemia, não poderia deixar de ser assim, afinal de contas a gente ainda é levado, não se sabe por quanto tempo a gente ainda vai viver esse processo da pandemia, e mesmo quando ela estiver transformada numa doença cotidiana, a gente ainda assim vai ter que lidar com as consequências sociais, econômicas, enfim, todas as consequências que a gente vai ter de enfrentar enquanto membros do mesmo mundo. Então a gente tem desafios ecológicos para suprir, a gente tem esses desafios de gênero para suprir, a gente tem inúmeros desafios. Na verdade, o que não falta para nós, humanos, são desafios. E como a gente não sossega e cria sempre novos, né? Vamos por aí, então, que a gente vai ter bastante trabalho pela frente. Bom, mas de acordo com o relatório, duas evidências mostram como a pandemia afetou mais as mulheres do que os homens. Então, por um lado, tem relação com um setor-chave para a empregabilidade das mulheres, que é o setor de hospitalidade ou turismo, que durante essa pandemia praticamente parou, salvo alguns países, salvo alguns destinos, mas praticamente parou. E então muitas mulheres que trabalhavam nesse setor perderam seu emprego porque o setor parou de produzir. Mas outra evidência é que as demandas do trabalho não remunerado, desse trabalho não mercantil, como o cuidado com os filhos e também as aulas domiciliares, esse tipo de atividade começou a tomar muito conta da rotina, do cotidiano de mais e mais mulheres no mundo. E isso acabou, então, levando à falta de emprego e, consequentemente, a essa sobrecarga maior às mulheres. Um outro resultado que também foi divulgado nesse relatório em relação às consequências da pandemia às mulheres é um relatório da Organização Mundial do Trabalho, né, Organização Internacional do Trabalho, OIT, ou International Labour Organization, ILO. Então, o que o relatório traz? Que 5% das mulheres empregadas perderam seu vínculo, enquanto os homens esse percentual é de 3,9%, ou seja, mais mulheres perderam seus empregos, e aí a gente conecta com aquele argumento anterior que o próprio fórum reconhece e coloca, né, essas demandas não mercantis que acabaram tomando cada vez mais conta do cotidiano das mulheres. Vale a pena destacar, então, como já dito antes, que o relatório foi criado em 2006, então essa é uma edição já bastante consolidada. Desde o princípio, o fórum utiliza o mesmo método, são 14 indicadores analisados, e para fazer parte do grupo de países analisados, essas nações precisam disponibilizar pelo menos 12 desses indicadores, e as informações são todas de acesso público, né? Então isso é importante. O propósito desse relatório é se estabelecer como uma ferramenta de benchmarking, onde o próprio país pode avaliar sua evolução ao longo do tempo, mas também olhar para as experiências de outros países e ver quais são as diferenças e o que podem construir em termos de aprendizado a partir dessas outras diferenças que precisamos marcar que existem. Então a gente não vai poder pegar conceitos que dão certo em algum lugar e esperar que dê certo no outro de maneira pura e
clara, não é assim que funciona, porque cada país tem a sua realidade, tem os seus desafios, mas a gente pode aprender, a gente não precisa ignorar essas experiências, a gente pode olhar para isso e se inspirar. Então, essa é a ideia do benchmarking e é essa a ideia que o Fórum quer trazer então para esse relatório, por isso que eles vêm publicando já há tanto tempo essa ferramenta. Só queria trazer uma frase do Klaus Schwab que está disponível no relatório. Para quem não sabe, o Klaus Schwab é o fundador do Fórum Econômico Mundial e hoje ele é chairman do Fórum. E ele diz o seguinte: o tema da equidade de gênero fundiu-se com o tema do futuro do trabalho. O que ele quer dizer com isso? Se a gente for falar de futuro do trabalho, a gente precisa incluir a dimensão do gênero, da equidade de gênero, dos gaps que a gente tem para resolver, dos avanços que a gente já teve para evitar que isso descarregue em retrocesso. A gente precisa incluir essa dimensão em todas as nossas abordagens em relação ao futuro do trabalho. A gente já falou várias vezes aqui no canal, aqui no nosso perfil, se a gente não considerar o trabalho para além da dimensão mercantil, a gente não consegue ter uma visão plena do trabalho. Assim como a gente não pode desconsiderar essa dimensão mercantil, porque faz parte do mundo que a gente vive. A gente precisa, de alguma maneira, encontrar todas essas dimensões e incluir isso. Não é fácil, concordo, mas também não é tão difícil. A gente complica bastante criando problemas novos, como a gente falou antes. Bom, o primeiro resultado que a gente vai comentar é o índice geral, né? Então, o Fórum criou esse índice geral que é global, ele não considera um país especialmente, mas ele considera um cômputo desses 156 países para identificar, então, quanto globalmente a gente já avançou em responder a esses 4 gaps que formam, então, o índice na globalidade. Vamos começar por aí, então. De acordo com o relatório, 68% das lacunas existentes foram preenchidas até o momento. O que é importante marcar aqui? Esse índice teve uma redução de 0,6 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Outra informação importante em relação a isso é que vai levar cerca de 135 anos para a gente alcançar a equidade de gênero se a gente continuar com as políticas públicas que a gente tem, se a gente continuar com as estratégias empresariais que a gente tem. Então a gente tem muito trabalho ainda para refazer isso, para que esses 135 anos se reduzam aí a pelo menos metade e a gente que está aqui construindo isso possa enxergar os resultados desse tipo de iniciativa, que precisa cada vez mais ser mais comum e mais presente no nosso cotidiano. Não como uma coisa extraterrestre, mas como efetivamente parte do nosso cotidiano, de uma maneira integrada e naturalizada no processo. E para a gente fechar o nosso vídeo com os dados do Fórum, desse relatório sobre igualdade de gênero, vamos trazer quais são os 7 países top no processo de equidade, que já estão bastante avançados, mas que ainda tem muito trabalho a fazer, diga-se de passagem. Ainda assim, perto de outros já estão muito avançados. Vamos conferir então? Em 7º lugar está Ruanda, com 80,5% de equidade. Em 6º lugar, a Namíbia, com 80,9%. Em 5º lugar, a Suécia, com 82,3%. Em 4º lugar, a Nova Zelândia, com 84%. A Noruega está em 3º lugar, com 84,9% dos gaps resolvidos. Em 2º lugar, a Finlândia, com 86,1%. Em 1º lugar, pelo 12º ano consecutivo, nós temos a Islândia, com um resultado de 89,2% na criação e aplicação de estratégias rumo à equidade de gênero. E o que isso quer dizer? Por um lado, que a Islândia é um país bacana? Sim, claro, mas principalmente que é um país que não parou. Continuou avançando. Esse movimento, e por isso ressaltar a importância de entender o relatório como um benchmarking, um relatório que permite uma avaliação contínua de acompanhamento e de busca por melhorias. Não pode parar. Se a gente parar, a gente retrocede. A gente precisa, mesmo que avance pouco, mas precisa avançar.
Claro que para atender esses números, para a gente diminuir esses gaps, a gente precisa fazer muita coisa. Mas o que não dá para aceitar, gente, é retrocesso. Isso não dá para aceitar. Para a gente fechar, vamos trazer então os números de Portugal e do Brasil. Portugal ocupa a 22ª posição, subindo 13 posições em relação ao ano anterior, com 77% do gap resolvido. E o Brasil caiu uma posição, ficando em 93º lugar em termos de resolução, representando 69% desse gap resolvido. Então, gente, como a gente viu por esses dados, o trabalho ainda é grande, mas a gente pode fazer, a gente pode se reunir e pode construir resultados diferentes. Informação a gente tem, agora basta a gente fazer a nossa parte, que é transformar isso em conhecimento, transformar a realidade que a gente vive. Fiquem bem por aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, gente!